Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom, e para a nossa entrevista número 846, já estão aqui no estúdio a Aleni Pereira de Souza, chefe de atendimento do Procon Municipal de Botucatu, e o Márcio César Lopes da Silva, especialista em defesa do consumidor. Bom dia a vocês, obrigado por atender o nosso convite. Bem perto do microfone, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, a gente estava falando aqui de um assunto que é a jornada 6x1, mas como é que o Procon hoje, quais são as principais reclamações que chegam no Procon nessa era digital, tecnológica? Mudou muito, Aleni? Realmente é um desafio, porque hoje no Procon a maior demanda é a financeira, né? Exatamente por conta dessa mudança, né? Da era da tecnologia, muito golpe, muitas pessoas despreparadas para lidar com a tecnologia e acabam aí caindo em golpes e sofrendo os prejuízos. Então a maior demanda hoje no Procon realmente são assuntos financeiros, são golpes, contas, dívidas, né? Tudo coisas relacionadas aí à vida financeira do consumidor. E como é que o Procon administra isso? E até que ponto, a partir do momento que eu chego até o Procon e falo, eu caí num golpe, qual é a sequência disso, Aleni? É difícil quando o consumidor ele cai em um golpe. Por quê? Fica complicado tratar essa situação. Porque um golpe, ele é crime. E um crime só dá para ser tratado pela polícia, né? Então, muitas vezes, o consumidor ele fica no prejuízo mesmo. Então, o consumidor ele precisa tomar muito cuidado, né? Ele precisa ver realmente aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, muitos golpes, eles vêm de mensagens que chegam até o seu celular, ele vem de acesso a aplicativos, né? Então, o consumidor ele precisa tomar muito cuidado com isso. O primeiro procedimento do Procon é pedir para que o consumidor comunique ao banco, para que o consumidor tente se documentar ao máximo. Por exemplo, hoje nós temos o mecanismo do MED, que a gente consegue aí a devolução do Pix, né? Pelo MED. Só que o que acontece? Para que o consumidor tenha esse direito, ele tem que comunicar ao banco imediatamente, ele tem que comunicar ao Banco Central, ele tem que fazer um BO. Então, ele tem que documentar toda essa situação para que ele possa exercer os seus direitos. Bons tempos quando a gente ia no Procon para reclamar, olha, eu comprei um refrigerador, só que ele veio com o pé quebrado da geladeira aqui, né? Como é que eu tenho que fazer? O Márcio viveu essa época, né, Márcio? Sim, foi o começo do Procon, só consumos normais, né? Os golpes ainda naquela época não eram tão intensos como são agora. E a Leni esqueceu de falar que o golpista não existe, então não tem como o Procon ajudar, não tem como o Sejusc ajudar, é só a polícia através de inquérito, pedindo quebra de sigilo, ver de onde veio, para chegar na origem. Então caiu no golpe, é prejuízo, quase que certeza absoluta, porque não tem quem ser notificado. O golpista não existe. E ele nem quer aparecer, inclusive, né? Exatamente, ele fica escondido, não tem como achar o bichinho. E fica numa relação difícil, porque muitos golpistas se escondem atrás de empresas. Eu acho que é aí que é a dificuldade do cidadão entender. Mas eu comprei de uma empresa. Mas na verdade é uma empresa de fachada. E isso não acontecia, como o Márcio está dizendo, na época do refrigerador, porque a gente tinha as empresas locais apenas. O Márcio tinha que brigar com as empresas da Rua Amanda ali no máximo. E olhe lá, porque como é aqui, as pessoas acabam tratando mais sério. Hoje não, né, Leni? Você tem que tratar com Exatamente. A internet, com o mundo inteiro, né? O Brasil inteiro. E eu acho que essa que é a dificuldade da relação do cliente, entender que não é uma empresa ali por trás, é uma empresa de fachada e vai ter o golpista. Então, no meu ponto de vista, acho que o Procon tem que agir muito mais na prevenção nesse caso, né? Exatamente. Como é que vocês trabalham isso na prevenção? Aí, essa parte a gente trabalha orientando sempre o consumidor. Até nós temos um bordão no Procon, que o telefone é só para família e amigos íntimos. É verdade, essa é uma boa dica. Né? Nós temos esse bordão, o telefone é só para família e amigos íntimos, inclusive para idosos, né? Quando chega o idoso, que ele tá lá com o seu celular tentando mexer, porque a gente sabe que esse idoso, ele é um público mais, né, procurado, ele é um público-alvo aí, né? Uau. Então a gente procura trabalhar a orientação. Telefone só para a família e para os amigos íntimos. Passou disso, é prejuízo na certa. E na época,
que a gente tinha mais contato com o PROCON, havia uma lista de campeões de reclamação ali, né? Isso ainda existe? E se existe, quais são? O que lidera hoje reclamação no PROCON, que não sejam os golpes, né? Que são realmente situações que o PROCON pode intervir. Nós divulgamos anualmente no site da prefeitura, né? Que o PROCON ele é um órgão municipal mantido pela prefeitura, então nós divulgamos todos os anos a lista de reclamações fundamentadas. E ali sai todos os assuntos reclamados, todos os maiores bancos reclamados, telefonia, né? Prestadores de serviços locais que são mais demandados. Então a gente publica essa lista para que o consumidor tenha aí um modo de consultar e saber aí quais são os mais reclamados daquele ano. E qual é o que mais o pessoal senta lá e vai reclamar? Fora os golpes aí de aplicativos e tudo mais, qual é a principal reclamação que todo dia tem? Tarifa bancária e telefonia. Tarifa bancária e telefonia. Tarifa bancária, descontos indevidos, problemas relacionados na maioria das vezes com bancos. Entendi. Tudo assuntos mesmo financeiros. Eu estou vendo uma lista de 2024 aqui, acho que é a última que foi colocada, 80% das reclamações financeiros. Isso. São os bancos. São bancos. Problema que você teve aí de dinheiro, dívida, né? Tudo relacionado a financeiro, tudo relacionado a dinheiro. Você teve prejuízo, pagou a mais, ou teve cobrança indevida, ou taxa. E 2024 nós tivemos aí também uma demanda muito grande por causa daqueles descontos indevidos, que o consumidor nem tinha conhecimento que estava sendo descontado aí no seu benefício, né? E muitos tinham descontos diretamente na conta bancária mesmo, né? Diretamente no débito. Isso cai no PROCON também? Sim. Verdade? Nós conseguimos o ano passado, enquanto não havia ainda aquela normativa do INSS, receber a maioria dos valores tudo pelo PROCON. Interessante, é um dado novo, né? Que a gente não, até a título de orientação para que as pessoas também procurem o PROCON num caso como esse, né? Eu acredito que a quantidade de pessoas que reclamou a respeito do desconto no benefício é muito grande, né? Muitas pessoas infelizmente caíram nesse, porque assim, é uma ligação onde ele te liga, de novo, telefone, tá? A empresa te liga, ela oferece para você como um benefício e na verdade não é um benefício. Aí ela confirma os seus dados e pergunta se você aceita. Aí o consumidor aceita. E, na verdade, ele está contratando um serviço. E, infelizmente, quando você notifica, a empresa manda lá o áudio onde o consumidor está falando que sim, aceita, sim. E aí fica difícil. Mas como é uma contratação que ela não é clara, então a gente vai ali para o artigo, né, no 6º do direito básico do consumidor, que é informação clara, adequada, né? Então a gente consegue reverter essa situação. Difícil. É uma situação, eu fico imaginando, o Márcio tá ali mexendo com as mãos ali, eu fico imaginando na época dele, é que eu falei no início, né? A situação mudou, hein, Márcio? Mudou, mas eu peguei esse início, né? Eu aposentei agora recentemente. Mas a demanda tem aumentado todo dia. Nossa, intensamente. É golpe atrás de golpe. Você atende 10, 9 são golpes, vítimas de golpes. E continua. Eu não sei se existe ainda o juizado de pequenas causas, né? Que você chegava, você ia no PROCON, de repente o PROCON também encaminhava, ajudava no encaminhamento, né? E a pessoa tentava de todo jeito resolver algumas coisas. Mas como é que você vai ter um juizado de pequenas causas, que deve ter mudado o nome, inclusive, quando o golpe é digital hoje? É complicado, porque como eu falei, não tem quem ser notificado. O golpista não existe. Mas hoje existe no judiciário o SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflito, que é também um primeiro momento extrajudicial, mas que tem o poder do judiciário, que a continuidade dele é o juizado especial não é pequenas causas, agora especial civil. Juizado especial civil, que é a continuidade depois do SEJUSC ou depois do PROCON. O PROCON encaminha para o SEJUSC ou diretamente para o juizado especial, porque o processo administrativo do PROCON, a TNC, que é o termo de notificação conclusiva, esse é a petição inicial do processo que vai começar com o consumidor, entendeu?
No caso de reclamação, como é que o PROCON age? Vamos pensar agora numa reclamação local ou até mesmo de internet, que acho que eles devem receber bastante. O consumidor compra alguma coisa, ou veio com defeito, como o Márcio lembrou da geladeira com o pezinho faltando, ou realmente uma coisa que o consumidor é lesado. O PROCON, ele tem, eu não sei o nome a dizer aqui, mas poder de polícia, o que a gente vai entender, de obrigar a empresa a refazer. Como é que funciona o trâmite legal? Não. O PROCON, ele não tem poder de polícia. O poder de polícia do PROCON é apenas na fiscalização, né? E fiscalizou, foi autuado, multado, tem que ser recolhido aí depois de todo o trâmite desse processo de fiscalização. Mas no atendimento em si ao consumidor, esse poder de polícia não existe. Nós fazemos um processo administrativo. O que é um processo administrativo? O consumidor vai até o PROCON, ele conta ali para o atendente a sua reclamação, o atendente faz o relato da reclamação, anexa essa documentação que ele vai trazer junto. Inclusive, isso é um grande problema no PROCON, porque o consumidor, ele chega sempre com o celular na mão. Eu tenho, mas tá aqui no celular. Né? Tá no celular, mas você precisa imprimir, porque isso vai virar um processo, e o nosso processo é físico, né? A gente trabalha também com processos digitais, mas na maioria das vezes, por ser pessoas idosas, então a gente prefere o processo físico, que eles têm mais clareza e conseguem acompanhar melhor, né? Porque a gente tem que pensar também no nosso público, que é um público idoso, que não consegue aí entrar pelo Gov, acessar seu processo e tá vendo ali o andamento daquele processo. Aí, com essa documentação, nós vamos notificar o fornecedor, fundamentado aí na Lei 8.078, ou vamos notificar o fornecedor baseado aí em leis correlatas, né? Porque a gente, além da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que pega e é realmente a fundamentação legal do processo administrativo, nós também temos as leis correlatas, como o Estatuto do Idoso, o direito da criança e do adolescente, que muitas vezes também, né? O que mais? Muitas leis, a lei do inquilinato, que também é consumo, né? Embora as pessoas achem que não, também é consumo. Então, a gente trabalha aí com todas as legislações pertinentes que podem ser trabalhadas com consumo. E a partir daí a gente vai receber a resposta dessa empresa. Se ela acatar, maravilha, a gente encerra o processo. Se ela não acatar, a gente abre um segundo momento, que é como o Márcio comentou, o processo administrativo. Nesse processo administrativo é que ele vai contar como reclamação fundamentada não atendida ou atendida. Por quê? Porque ele vai ficar ali exposto para o consumidor ver que ele é uma empresa, né, um fornecedor que não resolve as suas demandas. E futuramente, se for o caso, a gente encaminha esse processo terminado, acabado, depois de todo o prazo legal dele, para fiscalização, para que essa empresa seja multada. E quanto tempo desde o início da reclamação até a abertura de um processo, para que se chegue a uma finalização? Ou a contento ou não, mas olha, não tem mais o que ser feito. Quanto tempo, em média, isso acontece? Olha, é uma coisa bacana essa sua pergunta, porque muitas vezes o consumidor, ele chega no PROCON hoje, dali 5 dias ele chega, não, a empresa já resolveu, eu vim baixar o processo. E muitas vezes não, são 4 meses, né? 120 dias que é o prazo do processo administrativo. Aí a gente tem que encaminhar realmente para o juizado especial civil, né? Ou ali com 30 dias mandar para o Sejusc para audiência. Então, pode virar um processo judicial. Isso, pode virar um processo judicial, como o Márcio falou, é petição inicial, né? Porque ela vai toda fundamentada para que possa ser trabalhada ali, tá? Eu estou dando, esse dado aqui é de 2024, então eu não vou nem citar os nomes, porque isso já pode ter se transformado. Mas é interessante a gente ter esse número aqui, como você falou, para mostrar a empresa que atende ou não. E aqui tem o ranking das 10 mais, acho que reclamadas, né? E a maioria aqui, ela tem situações atendidas, né? A primeira aqui, que mais teve reclamação, foram 110, 93 atendidas, 17 não atendidas, né? Então, quando ela é atendida, acaba o processo ali. Quando ela não é atendida, isso pode gerar esse processo ele vai ser dado continuidade no juizado especial, ou o consumidor prefere procurar um advogado particular, né? Aí depende. Tem algumas situações que não são tratadas aí pelo juizado, né? E pelo Sejusc, que eles preferem dar
andamento diretamente pelo Juizado Especial Federal, né? Que são alguns órgãos aí que a gente não consegue trabalhar ele devido a ser autarquias, né? Então a gente já manda para o Juizado Federal. Aqui ainda tem algumas telefônicas, né? Empresas não a telefônica em si, mas empresas de telefonia. Chegou um momento, acho que mais, não sei se você está há muito tempo no Procon também, mas na época do Márcio, telefonia era campeã de reclamações. Por que houve essa modificação? O que mudou? Que caiu a telefonia, subiu o sistema financeiro no ponto de vista de vocês? O financeiro é a briga, né? Telefonia e financeiro, os dois. Um dia tá outro dia tá outro, eles vão se revezando. Mas a Leni tá há mais de 15 anos no Procon. Ela ficou comigo 14 anos ouvindo as loucuras lá do Procon. Então o Procon continua em excelente mão. Eu acho até que ela é muito mais capacitada que eu. Por quê? Como ela é jovem, ela tem acesso à informática. E eu não me adaptei como vocês. Não tão jovem. Eu não uso a informática para estudar, para pesquisar, você entendeu? Agora ela faz. Então, o que aconteceu hoje, ela já sabe hoje, entendeu? E eu fico sabendo depois dela. Porque apesar de aposentado, eu continuo ligado no Procon de Botucatu, na Fundação São Paulo, Procon Itatinga, Procon Anhembi. Então, eu continuo na ativa, só que sem compromisso. Entendeu? Tranquilo. No largo o osso mesmo, né, Márcio? No largo, vai até o fim. Eu liguei no Procon para agendar essa entrevista e quem atendeu foi o Márcio. Tava lá tomando um cafezinho, tranquilo. Tocou o telefone, ele atendeu. Agora, Márcio, da sua época, né? Da época da Eleni também, que está aí há quase 15 anos e tal. O consumidor, ele sabe dos seus direitos? Ele se preocupa? Isso independente de ser o idoso que procura, o jovem, ele se preocupa em saber dos direitos que ele tem como consumidor? Não, eles nem imaginam o direito que tem. Eles querem ter o direito que ele imagina. Por isso que fica desgastante o Procon. O consumidor vai lá não para resolver problema. Ele vai lá, a minoria, graças a Deus. Ele vai lá para discutir com o Procon. Vai ofender o Procon. Vai lá afrontar o Procon. Ele não tem noção, ele quer ganhar porque ele quer ganhar. Principalmente os vítimas de golpista. Porque o golpista usa o WhatsApp, meu amigo. Faz negócio no WhatsApp. E o cidadão cai no golpe através de WhatsApp. Conversando com um cidadão comum, que ele nem sabe quem é. Manda dinheiro, manda tudo que ele pede. E depois vai no Procon. Sem nada, sem documento nenhum e querer resolver o problema. Aí ofende, exatamente, daí ofende, xinga, então isso é desgastante, mas graças a Deus está diminuindo bem isso público aí. Pois não, Leni. E eu acredito que o André perguntou da telefonia aí ter diminuído e o financeiro ter aumentado. Como todo mundo hoje tem um celular, é difícil a gente encontrar um consumidor que não tem um celular. Ele chega lá já com o celular, né, para mostrar o documento pelo celular. Então, o que acontece? Eles têm também acesso à internet. Essa lista fundamentada são as reclamações que nós temos aqui no nosso município. Mas tem muito consumidor do nosso município que reclama diretamente pelo site. Por quê? Porque ele tem ele consegue fazer a reclamação, acompanhar, ele tem essa habilidade, né? Ele tá aí já antenado com a internet, ele não quer perder o tempo dele de ir lá no Procon para fazer reclamação, se ele pode entrar no site, fazer a sua reclamação ali, acompanhar por ali, porque a gente pode fazer a qualquer momento. Eu mesmo já fiz reclamação no site, né? Ao invés de fazer no Procon, fiz no site, estava de férias, precisei usar o órgão, fiz pelo site. Muitas empresas têm um Reclame Aqui, né? Sim, também. Que é muito interessante, né? E que muitas vezes resolve, né? Sim. Uma das vantagens é que a reclamação fica lá. Fica todo mundo vê. Bem isso. Exatamente. Todo mundo lá para todo mundo ver. A reputação da empresa fica aí à disposição, né? E muitas pessoas, né, fazem isso. Elas vão comprar alguma coisa, vão contratar um serviço e ela vai lá para ver o índice, né, o percentual,
quantas estrelas a empresa tem, né? Ver quantas reclamações tem e o índice de resposta dessa empresa e resolução dos problemas também. Né? Isso é muito legal, é um parâmetro para as pessoas não caírem em golpes também, né? O que o Márcio sempre fala, quando um banco vai te fornecer um crédito, ele faz um levantamento da sua vida, né? O consumidor também precisa se atentar a isso. Eu vou comprar nessa empresa, como que essa empresa é? Ela atende as reclamações, ela resolve o meu problema, ela tem um 0800 que funciona, porque a maioria tem um 0800, mas não funciona, não atende. Grande maioria. Eu tive ontem um caso no Procon, onde a pessoa tentou exercer o seu direito de arrependimento de 7 dias, mas em nenhum momento ela foi atendida. Ela tentou e-mail, tentou telegrama, tentou de todas as formas no WhatsApp, só atendeu depois dos 7 dias. Então, como é que é esse arrependimento dos 7 dias? É mais ou menos assim, eu comprei essa garrafa aqui, mas de repente ela começou a vazar água por baixo aqui. Eu quero trocar, eu vou ligar, não atendem, no 8º dia eles atendem. Pois não? É mais ou menos isso? Fica uma situação difícil. Por quê? Porque para exercitar esse direito do 49, né, que é o artigo 49, você precisa entrar em contato durante esses 7 dias, né? Você não precisa explicar por que você quer o cancelamento. Apenas não quero. 7 dias a partir da compra ou do recebimento do produto. Eu tenho 7 dias de reflexão, né? Isso em compras feita pela internet, tá, gente? Quando o consumidor ele vai até a loja física, ele compra um produto, o direito dele é só nos vícios que esse produto vier apresentar. Que ele viu o produto. Isso, né? Exatamente. Ele viu o produto, ele teve acesso ao produto, então ele não tem direito a esse cancelamento previsto no 49. Agora, quando você compra na internet, você não teve acesso a esse produto. Você não pôde ali refletir se realmente era aquilo. Então, você pode cancelar. Só que, é como eu estou dizendo, precisa ter aquele pedido de cancelamento. Nem que a empresa fale, não cancela, não devolve, não tem problema. Estando configurado o seu desejo de cancelamento, você pode exercitar esse direito, tá? Interessante. Agora, vocês fizeram, acho que o ano passado, o Procon na praça, né? Que eu acho muito legal, as pessoas não irem até o Procon ficar num local público, facilitando a vida das pessoas. E como é que foi? Foi uma única ação nesses últimos tempos? Como é que foi o resultado? O ano passado nós tivemos 3 edições do Procon Móvel, né? Vieram a Fundação Procon, junto com o Procon Municipal, o apoio da Prefeitura, que a Prefeitura nos apoia em tudo isso, né? Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Até gostaria de agradecer o pessoal da Secretaria, porque sempre estão nos apoiando, que é uma demanda complicada, porque você precisa aí envolver vários órgãos da prefeitura, tem que chamar a Semutran para fechar o trânsito, o ônibus entrar, tem que chamar a elétrica, né? O pessoal do TI. Então são pessoas aí, a gente precisa fazer toda essa parte de estrutura primeiro para que o ônibus chegue para atendimento da população, e aí a gente vai atender junto. Mas foi muito gratificante. Há também o apoio do Márcio, que o Márcio sempre apoia a gente, apoia o Procon de Botucatu, apoia lá o Procon de Itatinga, de Aimbi, está sempre ligado à Fundação Procon São Paulo. Então, esse ônibus vem, né? Sempre que a gente tem as campanhas, Black Friday, esse início de ano nós tivemos aí o projeto Verão. Comecinho de janeiro, o Procon também veio já esse ano para fazer aí um apanhado geral, orientar a população, para abrir demandas, né? Porque esse projeto, ele é tratado, a princípio a gente atende no Bosque, mas o tratamento de todos os processos vai para o Procon Municipal, e a gente dá andamento nesses processos pelo Procon Municipal. E foi, assim, uma situação muito bacana, porque, como você disse, aquele consumidor que ele não consegue ir até o Procon, é uma chance para ele ali no horário de almoço, na Praça do Bosque, que é um local central realmente para esse tipo de demanda, foi muito bom. E tivemos muitas reclamações, muitas orientações. Aí o pessoal também traz bastante informativos, impressos para distribuição. É muito bacana essas ações. Até, inclusive, estava conversando com o Márcio para que a gente pudesse fazer mais ações com mais empresas também, né? De repente, telefonia para resolver problemas, né? Desenrola, né? Para resolver alguns problemas com consumo, também bancários, né? Para resolver problemas com dívida, limpa-nome. É muito bom essas ações aí para ajudar a população. E o Procon está sempre, principalmente a Fundação Procon, porque
a maioria dos municípios, a maioria recebe o Procon móvel, né? Então a gente precisa fazer aí um agendamento prévio. Entendi. Interessante. Nós temos participações aqui no nosso YouTube. Primeiro agradecer a nossa audiência nas redes sociais, assistindo o programa. E o Paulo trouxe duas situações. A primeira, quando eu perguntei de poder de polícia, eu não sei se eu fui claro na pergunta, a Aleni respondeu e ela disse que sim, tem poder de polícia na fiscalização e na autuação, isso ok. Ele disse tem poder de polícia, mas foi exatamente o que ela respondeu. E a outra questão que ele pergunta aqui é que o que o Procon precisa, o Procon Botucatu, para ser regional, e por que o Procon aqui não sai a campo fiscalizar? É a pergunta do Paulo, que abre aqui a oportunidade para você explicar como é que funciona isso. Olha, essa questão da fiscalização, o que acontece? O Procon, ele tem um cronograma anual de fiscalização. Nós temos aí, dividido no estado de São Paulo, as regionais de fiscalização. Todas as demandas feitas através desse cronograma é feito pela regional. Então, a gente vai distribuindo aí as empresas que serão fiscalizadas. Agora, aquelas demandas que chegam até nós pelo consumidor, nós vamos fiscalizar. Inclusive, eu sou fiscal, né? Credenciada pela Fundação Procon São Paulo. Se chega uma demanda que eu vejo que é uma urgência, né? Porque o foco do Procon Municipal é atendimento, né? A fiscalização, ela é secundária. Por quê? Porque nós já temos as regionais que fazem esse trabalho, né? Que já é determinado pela Fundação Procon. Como nós já dissemos, nós somos convênio com a Fundação Procon São Paulo, então nós temos que obedecer os critérios da Fundação Procon São Paulo. Então, se existe aí a regional de fiscalização, esse cronograma é passado para a regional de fiscalização. Tá? Que tipo de fiscalização vocês fazem? Porque a gente está falando aqui que o campeão de reclamação é a telefonia. Você não vai fiscalizar uma Vivo da vida. Não, nós Claro. vamos... Mas o que mais que tem de fiscalização na prática aqui em Botucatu? Preço, reclamação de preço na gôndola e no caixa, reclamação de mercado sem preço de produto, né? Então, esse tipo de situação, nós orientamos o consumidor que ele tem 2 viés para trabalhar. Primeiro, ele fotografa aquele produto que está com um preço X ou está mal precificado e leva a nota fiscal que pagou um valor Y por um produto que estava exposto ao valor X. Aquele fornecedor vai ser notificado, primeiramente, para fazer o reparo material cobrado a mais daquele consumidor e, posteriormente, nós iremos até aquele mercado para fazer aí a fiscalização, para ver se realmente está dessa forma. Que legal. Agora, para a gente encerrar, Aleni e Márcio, o endereço do Procon e o telefone que as pessoas possam ligar, mas eu acho que é importante presencialmente, né? Aonde está o Procon hoje? Viu, Xará, antes do encerramento, um esclarecimento. Há 30 anos eu estou no Procon, há fiscalização quase que mensalmente em todos os estabelecimentos comerciais. A regional divide, então vai 2 supermercados, 2 postos de gasolina, comércio local da Mando, da Major Mateus, da Dom Lúcio, fiscaliza tudo, pelo menos uma vez por mês nesses últimos 30 anos e continua até hoje. E tem gente ainda que reclama, pô, vocês não fiscalizam? Claro que fiscaliza. A regional está mensalmente em Botucatu fiscalizando e autuando. Isso que é o grave, autuando. Toda visita feita, agora tem a segunda visita, né? Uma legislação nova que está sendo usada. Então ele vem, orienta tudo que está errado, deixa por escrito para o responsável e diz: aqui a alguns dias voltarei. Caso não tenha feito, será autuado. O que acontece? Não tomam conhecimento e são autuados. Entendeu? Então isso é uma loucura. Nunca na vida vamos conseguir ter um comércio normal, porque não se cumpre. Entendeu? Só mais um ponto que eu gostaria de destacar aqui também é que é o seguinte: o consumidor, ele, vamos supor, reclama de um determinado mercado. Existe uma legislação que nós não podemos fiscalizar aquele mercado num prazo X novamente, porque aí caracteriza perseguição, né? Então, existe legislação, a gente tem que trabalhar dentro da legislação, nós não podemos fazer o que a gente quer. Mercado foi fiscalizado e autuado esse mês, então eu não posso, com 6 meses, voltar a autuar aquele mercado novamente.
Então, existe toda uma legislação por trás do trabalho do PROCON que precisa ser obedecida. Não é como eu quero, é como a lei manda, né? Perfeito. Por isso que a fiscalização é escalonada. Terminou essa leva, aquele primeiro já está habilitado a multa de novo. Entendeu? Entendi. O PROCON fica onde, então? O PROCON atualmente ele está dentro do mercado municipal, na Rangel Pestana, sem número. O atendimento é das 8 às 15, sem interrupção. Nós não fazemos horário de almoço. O telefone é 3811-1440. O e-mail é procon@botucatu.sp.gov.br e ainda o consumidor que tiver a facilidade de lidar com a internet pode fazer a reclamação diretamente pelo site no www.procon.sp.gov.br. Aleni, Márcio, muito obrigado pela presença, sucesso para vocês e contem com a gente, viu? A gente que agradece. Muito obrigada, viu? Tenham todos um bom dia. Obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.